Fala, meus queridos, graça e paz, como que vocês estão? Tudo jóia? Meus irmãos, vocês estão tudo tranquilo? Nós estamos começando mais um 3D Podcast e nessa semana nós vamos falar de um tema muito bacana. Mas antes de continuar, eu já quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, mesmo que você ainda não assistiu ele até o final. Pode ter certeza que vai falar muito ao seu coração, porque não foi à toa que você passou por ele e nem que você recebeu a notificação desse vídeo. Eu tenho certeza que Deus está querendo ministrar algo na tua vida. Então, vamos falar nesse vídeo coisas legais. Mas, antes disso, eu quero apresentar para vocês o meu amigo, o Lanzinho. E aí, Lan? E aí, galera, graças e paz, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo do 3D Podcast, um prazer estar aqui. Esse tema incrível, liderança emocionalmente saudável. Meu Deus, hein? Misericórdia. Eu tenho certeza que muito do que vai ser falado aqui vai de encontro ao seu coração, que você pode viver, você líder, e também, de alguma forma, ajudar o seu líder. Mas antes de a gente falar desse tema, bora lá para a vinheta, né? Solta aí, produção, a vinheta. Meus queridos, é isso. Hoje nós vamos falar do líder emocionalmente saudável. Difícil, hein? Nossa. Gente, nós estamos num período onde muitas pessoas elas têm vivido altos e baixos no seu emocional. Elas têm sido inconstantes e têm tido muitas dificuldades com isso. Várias pessoas têm passado por dezenas de tratamentos, né, e pedidos de ajuda na área emocional. E eu quero já começar esse dia aqui, esse tema, quebrando algo. Você não é um demoniado por causa disso. Tá bom? Você não está desviado se você tem sentido essas dificuldades. Querido, todos nós estamos sujeitos a viver situação tais como essa, tá? De viver uma oscilação, uma dificuldade emocional em algum período da nossa vida. E isso não faz de você menos crente do que as demais pessoas. Isso não faz de você uma pessoa menos de fé, uma pessoa de menos relacionamento. Na verdade, o que muitas das vezes deixa o nosso emocional inconstante pode ser algo que está acontecendo diretamente em nossas vidas e às vezes a gente não está percebendo. E é sobre essas coisas que nós queremos falar nesse dia de hoje. Falar a respeito de situações, falar a respeito de dificuldades, né? De às vezes querer carregar tudo nas costas, né? E aí isso acabar fazendo com que você fique emocionalmente abalado devido a frustrações, a falta de constância, né? E aí você acaba, desistindo no meio do caminho e achando que é a pior pessoa dessa terra. Então, você, líder, que está aqui conosco, nós queremos falar sobre emoções de líderes hoje, para que você saia desse podcast hoje emocionalmente positivo. Amém. Ou pelo menos que você tenha um caminho para percorrer, né? Poxa, eu preciso de fato de ajuda. Cheguei num estado em que eu preciso de algum auxílio. E isso é de extrema importância, cara, porque muitas coisas que o líder ele passa, ele sofre, é porque ele carrega uma responsabilidade, né? Verdade. Assim, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que, quando se imaginam liderando, meu Deus, misericórdia, eu não, nossa, não consigo e tal. E tem aqueles que se imaginam com olhos positivos, né? Verdade. De liderar pessoas, de cuidar, de cuidar de outras vidas. Só que essa pessoa que, às vezes, ela se dispõe, né, a cuidar de outras pessoas, ela tem a tendência de negligenciar o próprio cuidado. Sim. Né? E aí, uma das coisas qual que é o problema, né, o dano que pode causar ao líder e às pessoas que ele está cuidando, dele não cuidar da sua própria vida, né? Do seu próprio corpo, do seu próprio bem-estar emocional, principalmente, né? Que é o tema desse vídeo. Embora a gente vai abranger todo o contexto do ser humano, né? Verdade. A gente tem, em outra ocasião, estava conversando, o homem, ele é composto de corpo, alma e espírito, né? Ele não é só alma. Ele não é só corpo, ele não é só espírito, mas
é aquilo que é chamado de união psicossomática, ou seja, nós somos, não somos apenas uma parte, nós somos uma composição e essa composição forma o nosso ser. Então nós temos que cuidar de todas as áreas da nossa vida, Sim. corpo, alma, espírito, e como você disse, né, hoje em dia há uma crise mundial de pessoas sofrendo com ansiedade, pós-pandemia, preocupação, né? E aí o que acontece? Isso atingiu até mesmo as igrejas, né? Como você disse no início, né? Você não está endemoniado por estar emocionalmente abalado, triste. Por que você não consegue dar continuidade nas coisas? Por que você se desanima? Quais são os sintomas disso, né? A pessoa não tem vontade de terminar as coisas. Não tem vontade de começar as coisas. Quando pensa em alguém, ou ela se desespera, se preocupa, né? E isso é um sintomas de que talvez o nosso emocional está começando já a ficar meio abalado. E uma das coisas, como eu disse no início, que o líder ele tende a negligenciar nessa caminhada é o cuidado com si mesmo. Verdade. Porque muitas vezes existem pessoas que acham que não, eu não preciso cuidar de mim, é os outros primeiro, eu tenho que cuidar dos outros, porque isso é servir. Ele acha que ele vai estar fazendo um bem para o corpo de Cristo. Ele acha que ele vai estar fazendo um bem para outras pessoas. E o chamado dele é esse, é negligenciar a minha própria vida. Eu tenho que sofrer. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que sofrer para as pessoas ter paz. Né? Só que o que nós não entendemos, né, e o líder muitas vezes não entende, é que no evangelho só existe um herói. Sim. Só existe um herói. É Jesus, cara. Nós não vamos salvar a igreja. Alguém já morreu. Não precisa mais ninguém morrer. É claro, existe uma cobrança, existe uma exigência. Sim. É claro que existe. Porém, essa exigência ela não está em oposto, né, em contraponto ao autocuidado. Verdade. Ao mesmo tempo que a Bíblia vai exigir de liderança certo tipo de cuidado com outras pessoas e essa responsabilidade vai ser cobrada, né, quando estivermos diante de Jesus, ao mesmo tempo ela nos ensina a cuidar de nós mesmos. Verdade. Tem um texto aqui de Timóteo, né, onde o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, inclusive foi o texto que foi lido ontem no culto, 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. O apóstolo Paulo ele dá um punhado de instrução para Timóteo. Sim. De como proceder no ministério dele, no cuidado com a igreja. E ali o apóstolo fala para ele, você tem que cuidar de você mesmo. Primeiro, para que esses ensinos que estão sendo ensinados aí não venham a arrebanhar a sua vida, mas eu acredito também que esse cuidado não é somente um cuidado doutrinário, para que ele não venha se desviar da fé, mas é um cuidado por inteiro, porque em outro texto, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, olha, toma um pouco de vinho também, por causa do seu estômago. Isso. Né? Não leve tudo no espiritual, no extremo, mas também você é um corpo e precisa de cuidados. Por quê que o apóstolo Paulo fala isso? Porque se você cuidar de você mesmo, você vai conseguir se salvar, cara. E se você se salvar, você vai conseguir também salvar outras pessoas, obviamente não no sentido da salvação eterna, né, mas no sentido do cuidado. Você não vai sucumbir. Quantos pastores e líderes estão sucumbindo debaixo do próprio ministério? Verdade. Matando suas esposas, seus filhos, porque eles não cuidam de si mesmos. E aí está um BO, né? E uma coisa você imaginar, assim, imagina você decidiu emagrecer. Eu estou um pouco acima do peso, eu quero emagrecer, eu quero ter uma dieta mais saudável, uma vida mais saudável. E aí, você vai numa academia e o seu personal trainer está pesando 120 quilos. E não é de massa, não é porque ele é fisiculturista, não é por causa disso não. Gordura. É porque ele está gordo mesmo. Qual a credibilidade ele vai passar para você? Qual a confiança que você vai conseguir ter nisso daí? Não tem como. É aquele ditado assim, falo o que eu faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Sim, não existe. Não existe isso, não sabe? Existe. Então, assim, por que é importante para nós como líderes, sabe? Para nós como aqueles que foram levantados por Deus para fazer a vontade dele, possamos estar, de fato, vivendo um relacionamento. Porque o apóstolo Paulo ele fala uma coisa muito interessante antes dele ministrar a ceia.
Ali no capítulo 11, né, de 1 Coríntios, versículo de número 23, ele fala uma coisa antes de ministrar. Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, o que eu falo, eu não falo de mim. O que eu estou ensinando não veio da minha cabeça, não surgiu do nada, não, foi entregue por alguém. Ou seja, Jesus me deu para que eu dividisse com vocês. Então, qual é a responsabilidade nossa como líder? Não é falar de nós mesmos. Não é viver de forma louca, achando que é isso que Deus tem para nós. Não. Nós precisamos ser aqueles que vão falar daquilo que nós temos ouvido. Exatamente. Nós vamos viver aquilo que nós temos aprendido. Então, não tem como você passar algo que você não está vivendo. Isso vai soar como hipocrisia. Foi isso que Jesus condenou daqueles religiosos. Exato. Foi o que Jesus disse para eles. Vocês ficam nas sinagogas, nas esquinas, vocês ficam aí, né, se comportando de maneira religiosa, mas vocês estão com o coração longe de mim. Eu não conheço vocês, eu não sei quem que vocês são. Gente, nós precisamos entender, como nós falamos no podcast anterior, relacionamento não é uma vida de performance. Na verdade, o relacionamento, ele vai gerar nas nossas vidas, sabe, um posicionamento dentro do reino, dentro de Cristo. E aí a consequência é que a gente vai refletir isso. Presta atenção numa coisa. De noite, em dias de lua, né, em dias de luar, você olha, você vê aquela lua linda lá no céu. E aí você pensa, uau, como que a lua está linda hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele brilho que a lua está manifestando no céu é dela? Não. A lua apenas está refletindo a glória do sol. Porque ela, por si própria, ela não tem brilho próprio. Ela é uma refletora do brilho do sol. O que eu e você precisamos entender como líderes? Que nós somos refletores de Cristo. Exatamente, né? E uma liderança que foi colocada na Bíblia, né? Que é expressada aqui na palavra de Deus, que nos ajuda a entender esse cuidado, não só de Deus para conosco, mas também aquele que Deus nos coloca como responsabilidade, como autocuidado, porque Sim. O autocuidado também é uma responsabilidade, Com certeza. Cara, que Deus nos impõe. Né? Muitas pessoas negligenciam isso. E um líder que expressa bem isso é Elias, né, cara? Verdade. O profeta Elias. Uhum. Ele é um cara assim que ele se vê no meio de uma multidão com uma missão. Ele se vê diante de uma missão num tempo totalmente louco, né? Num tempo de muita idolatria, de abandono do povo de Deus, e ele acha que ele vai conseguir resolver tudo sozinho, né? E acaba que não resolve nada. O apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 o seguinte: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Então, assim, às vezes o meu exterior vai estar abatido, mas o meu interior ele precisa ser renovado dia após dia. E Elias, como o Lam bem colocou aqui, ele passou dificuldades, né? Inclusive, quando se fala de líderes emocionalmente desestruturados, Elias é usado como referência. Porque para pensar, cara, depois dele viver o que ele viveu, ele declarou, segundo a palavra dele. Ele nem disse, eu vou dizer por Deus que não vai chover. Não, segundo a palavra dele, ele declarou que ia ficar sem chover. Até que ele falou de novo para que chovesse. E Deus honrou ele. Ele estava ali diante de 400 profetas de Baal, diante do reino de Israel, e ele disse que ele ia fazer descer fogo do céu, e aí Deus honrou ele. E aí, de repente, ele recebe um bilhetinho escrito, vou te matar, assinado Jezabel. O homem sai dali e vive uma desestrutura emocional tamanha, que você fala, meu Deus, como assim? Como que esse cara que estava vivendo todas essas coisas estava passando essa situação agora? É porque, na verdade, Elias ele estava vivendo algumas coisas que o líder emocionalmente saudável precisa viver e ele não estava vivendo. Ele estava deixando de lado algumas coisas. Ele estava abandonando e sendo negligente com algumas coisas. E nesse podcast aqui, o que nós queremos deixar para vocês?
Nós queremos deixar aqui algumas dicas, né? Algumas dicas que possam virar hábitos na tua vida. Na tua vida, mas eu não sou líder, mas eu estou emocionalmente vivendo algumas situações de instabilidade. Não tem problema, serve para você também. Lógico. Porque na hora que você estabilizar, outras pessoas vão vir contar para você o que eles estão vivendo. E aí o que você vai fazer? Vai ajudar elas. Porque isso também é ser irmão mais velho, isso também é ser líder. Entendeu? O líder aqui não é só quem está à frente de um trabalho, de um ministério, mas é para todos nós. Mas o que é triste, nós estamos usando a referência do líder, é porque muitas das vezes o líder que vive isso, ele não busca uma ajuda. Porque ele tem medo de ser questionado pelas pessoas. Como que você, sendo líder, você está fazendo isso? Nossa, nem se o líder está desse jeito, como é que eu vou viver isso? Ele não mostra fragilidade, né, cara? Não pode mostrar fraqueza. Só que tem uma passagem interessante da Bíblia, né, cara, que é quando Jesus ele aparece para os discípulos depois da ressurreição, né? Sim. E aí Jesus ele tá lá, fala, reúne na Galileia que eu vou lá encontrar com vocês e tal. E os discípulos com a porta trancada, com medo dos judeus. E aí alguns discípulos viram ele e falaram, nós vimos o mestre, vimos Jesus. E aí Tomézão, né, vai lá, não, eu só vou ver se eu pôr o dedo na ferida dele, se eu tocar e tal. E aí de repente Jesus ele aparece. E aí, de algum lugar, tudo fechado, Jesus aparece lá, Pai, graça e paz para todo mundo, né? Pai seja com vocês. E aí fala, Tomé, coloca o dedo aqui, cara. Sim. Olha minhas marcas, né? Olha o machucado. E aí, Jesus, para ele provar a divindade dele para o seu próprio discípulo, ele teve que mostrar suas feridas. Verdade. E às vezes o líder ele quer fazer o contrário. Ele quer mostrar que ele é tão bom escondendo as feridas. Não. Nem Jesus fez isso, meu irmão. Então, às vezes quando a gente mostra nossas feridas, né, trazendo essa ilustração para outras pessoas, a gente vai mostrar, equiparar, falar, cara, sua dor é igual a minha dor, cara. Sabe o que nos torna tudo parecido uns com os outros? São as nossas dificuldades, cara. Sim. Não fica achando que você vai construir... Qual que é o problema das pessoas construírem essa liderança em cima da perfeição? Que ela vai ter que lutar a vida inteira para manter isso. Verdade. Porque quando ela mostrar fraqueza alguma vez e errar alguma vez, que ela não vai conseguir esconder, as pessoas vão, poxa, Sim. eu achei que... E às vezes vão ser até intolerantes. E aí que tá... Exatamente, aí que tá o BO. O problema não é só quando isso acontecer, é essa autocobrança durante todo esse processo. Vai adoecer a pessoa, vai adoecer a liderança, que eles vai se esforçar tanto para mostrar um verniz, né, uma perfeição, que isso vai adoecer. Talvez você não, mas vai adoecer sua família. Verdade. Vai adoecer seus filhos. Sim. Porque seus filhos vão ter que ser tão perfeitos. Nossa, eles vão ter que... O cabelinho penteadinho, um fiozinho não vai poder sair, vai ter que... Passa a língua lá e coisa. A sua esposa, o seu marido vai ter que ser tão perfeito que daí isso vai começar a matar eles. Vai ter que começar a matar você a médio e longo prazo. Então, isso que é o BO. Uma liderança emocionalmente saudável é uma liderança que expõe em algum momento as suas fraquezas. Obviamente, você não vai sair para uma multidão de pessoas falando, olha, eu sou assim, Não, mas você vai ter um grupo seleto de pessoas em que você pode sentar à mesa, tomar um café, cara, e falar, cara, minha dificuldade é essa. Sim, é verdade. Então, partindo desse ponto, a gente quer deixar aqui para vocês umas 4 sugestões aqui que vão te ajudar a lutar contra isso, sabe? Por que eu estou falando para você? Nós estamos tratando esse assunto. Na época da pandemia, eu vi um testemunho muito triste, sabe? Um pastor nos Estados Unidos, né, ele acabou suicidando. E aí, quando foram conversar com a família, quando foram conversar, né, com as pessoas mais próximas, eles disseram assim, a gente não imaginava que estava acontecendo isso. Vai pra você ver. A gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não imaginava isso. E por quê? Porque, às vezes, o segredo nos consome. Sabe? Essa performance, ela nos consome. E foi muito triste quando eu vi isso. E talvez essa pessoa hoje pode ser você que está nos vendo. Muitas das vezes sem saber o que fazer. Com o emocional desestruturado e sem saber aonde buscar recurso. E aí eu quero dizer para você que existe recurso. E nós queremos apresentar alguns deles para vocês nesse dia de hoje. O primeiro deles é o seguinte: questione
os seus sentimentos. Meu irmão, você precisa questionar os seus sentimentos, cara. A Bíblia diz assim que Elias, ele teve medo e ele fugiu ali em 1 Reis 19. Fala que Elias, quando ele viveu aquela situação que nós contamos aqui, ele teve medo e ele fugiu. Ele saiu daquilo ali. Mas tem momentos que nós vamos ter que questionar aquilo que nós estamos sentindo. De que maneira é isso? Como que isso funciona isso na prática? Olha aqui, Lamentações 3:21. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Por que eu estou dizendo isso? Questione o motivo de você estar sentindo aquilo. Lembra das coisas que Deus já te fez. Lembra das coisas que Deus já proporcionou na tua vida, os milagres que você já viveu, as mudanças que Ele já trouxe. Sabe, questione o seu sentimento. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso está passando na minha vida? Sabe, faz isso trazendo à memória aquilo que dá esperança. Porque numa situação como essa, o que a gente tende a fazer? Eu sou assim mesmo, cara. Eu sou mal mesmo, eu estou ruim mesmo. Sabe? Eu vou empurrar com a barriga, eu vou fazer igual o Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, a vida leva eu. E aí, de repente, morre nisso. Não, questiona. O salmista, Davi, ele fala, por que te abate, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? O que está acontecendo com você, alma? Por que você está desse jeito? Sabe, o que está acontecendo? E aí depois ele fala, espera em Deus. Volta a acreditar. Volta a confiar. Imagina Davi conversando com ele mesmo no espelho. Olhando para ele mesmo, falando, o que está acontecendo, Davi? Conta para o Davi o que está rolando. Sabe? Nós precisamos fazer isso. Cara, questiona. O que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Sabe? Traz à memória aquilo que dá esperança. Cara, o homem acabou de viver uma situação, meu Deus, que eu e você talvez nunca vamos viver na nossa vida. E aí ele sai dali naquela situação. Mas é óbvio que isso é um desencadear de várias coisas acontecendo. São várias coisas subsequentes vindo acontecendo. Sabe? Uma consequência atrás da outra. É porque a tendência da pessoa que ela não tem esse autocuidado e ela muitas vezes se vê meio fragilizada, não é normal mesmo. Não, tal dia eu vou dormir um pouquinho até mais tarde. Isso. Não, esse aqui é só esse aqui mesmo. Cara, não tem, cara. Não tem como esse que. É preocupação, né? Tive preocupação, por isso que eu fiquei assim. Então, é muito estresse. E aí eu só preciso um dia sair para comer no restaurante, ou, sei lá, marcar um dia de piscina, ou, sei lá, dormir até mais tarde, como eu disse. Não é, cara. Se eu tirar um dia de folga aí vai ficar bom. Isso. Não é só isso, né? Não é só isso. Não é só isso. Exatamente, interessante é que desde o início da Bíblia, né, a palavra de Deus fala assim que Deus cria tudo, né, cria o mundo em 6 dias e descansa, né, no sétimo. E cada dia Deus criou uma coisa. Sim. Ele cria uma coisa um dia, cria uma coisa no outro, uma coisa no outro e descansa, né? E o homem é interessante que ele quer fazer tudo em um só. Deus não fez isso. Então, né? Deus fez em 6. Nós queremos em um dia fazer tudo. Não dá. E não resolve. E falando desse ensinamento de Deus, né, de descansar no 7º dia, e ele coloca uma lei para o povo de Israel que é descanse no 7º dia. Gente, Deus cria o homem e Deus conhece o homem, a sua estrutura, as suas forças, as suas limitações, e Deus fala para o homem, faz uma lei, né? A minha vontade é descansem, não trabalhem, né? Contemplem, né? Vislumbrem as coisas. Sim. Exato, é isso que você falou, cara. Traz a memória, pega um dia para você meditar, falando, Deus, obrigado, cara. Embora a gente não siga, a gente não entende hoje que há um mandamento literal para nós guardarmos o sábado, como era no Antigo Testamento, mas há um princípio bíblico estabelecido aqui, que é o quê? Você tem que trabalhar, mas você tem que ter um dia para você descansar. O descanso nosso, para a nossa alma, é Jesus, Ele é o nosso sábado. Sim. Porém, há um princípio que é estabelecido, que nós precisamos entender isso, que é a questão do descanso. Verdade. E você precisa disso. E de forma científica, foi comprovado, no ano de 2017, que a gente tirar um tempo para essa contemplação, né, para observar as coisas, é fundamental. Ela é chamada do hábito de passarinhar, que é quando você senta e você fica prestando atenção no pássaro, sabe? É o que Jesus fala, né? Olhem para os pássaros, né? Deus cuida deles.
observar essas coisas, e é isso que você falou. E a própria Bíblia já falava isso há quanto tempo atrás? Cara. Sabe? Então, assim, existe isso. E aí nós precisamos questionar os nossos sentimentos. Cara, por que disso aqui? Olha aquilo, olha... Sabe? A gente tem que tomar cuidado com esse lance de viver de férias, né? Eu vou descansar nas minhas férias. Deus não me chamou para você descansar nas suas férias, cara. Você vai se matar 11 meses, descansar um mês, você resolve. Você volta das férias mais turbulado ainda. Nossa, Deus, eu vou ter que voltar amanhã, aquela loucura e tal. Nós precisamos questionar, né? Cara, não é normal. Eu preciso criar uma rotina de descanso dentro da minha semana. Aí, dividir dentro do meu dia. Qual que é uma hora do meu dia que eu tiro só para não fazer nada mesmo, descansar, né? Pensar, relaxar. Dentro da minha semana, qual que é o período da minha semana que eu tiro? Dentro do mês. Aí você pode pensar em férias depois, mas a gente precisa trazer isso também pro dia a dia, né? Então, Raquel, primeira dica nossa é essa. Questione os seus sentimentos. Segunda, cuide dos teus relacionamentos. O que é cuidar dos teus relacionamentos? Cara, Elias, ele tinha uma tendência ao isolamento. Elias não costumava andar com as pessoas. Você vê que quando Elias está questionando o que está acontecendo com ele fala para Deus, olha só, Deus, só ficou eu. Só eu estou aqui fazendo isso. Bonzão. Deus tá rindo. Sabe? Aí Deus fala para ele, Elias, você está enganado, meu amigo. Ainda tem 7.000 profetas que não se curvaram a Baal. Deus escondeu, né? Deus escondeu eles, guardou, protegeu eles. Gente, nós precisamos cuidar dos relacionamentos. A gente tem uma tendência muito grande de, às vezes, tentar andar sozinho. O Lan falou uma coisa ali a respeito da gente ter alguém, sabe, que a gente possa conversar, sabe? Elabora, cria essa pessoa. Olha para uma pessoa assim que você tem confiança nela de verdade, uma pessoa que você sabe que ela é uma pessoa de Deus, direcionada, que ela não vai sair contando seus problemas para outras pessoas, que ela não vai mudar o olhar dela para você depois que você abriu o seu coração para ela, e faz aquilo que fala em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que é confessar uns para os outros as suas dificuldades. Sabe? Esse relacionamento ele é fundamental para isso. Então, cria esse ambiente de relacionamento com alguém, aonde você vai dando liberdade para que essa pessoa possa te instruir, para que ela possa te ajudar, para que, às vezes, ela não vai falar nada. Eu lembro que um dia tinha um pastor amigo meu que ele estava vivendo umas situações como essa, de depressão, de dificuldades. E aí, um dia, ele teve para cortar o cabelo comigo numa das barbearias, e ele sentou na minha cadeira e ele começou a chorar. Chorar. Sabe? Tamanha era a intimidade nossa, que ele não falou nada, ele só começou a chorar. E aí, na hora, eu falei, Deus, o que eu falo para ele? Deus disse para mim, não fala nada, só abraça ele e transmite o amor. Ele não está precisando ouvir nada agora. Ele só está precisando se sentir abraçado, só isso. E aí eu abracei ele, porque eu falava, Deus, esse homem é mais inteligente que eu, ele é mais preparado que eu, ele é mais capacitado que eu. O que eu ofereço? O que eu recebi do Senhor, que eu também vos ensinei. Só transmite para ele o que você já tem de mim, Eric. E aí foi isso. Eu abracei ele ali, eu chorei com ele. E nós dois choramos juntos. E as pessoas que estavam ao nosso redor, eles não entenderam nada. Mas não importava. Aquele momento era um momento de tratamento. De quem? De nós dois, com Deus. Porque Deus não estava tratando só ele, Deus também estava tratando eu. Deus também estava me ensinando da necessidade de ter o relacionamento, de ter essa confiança e de ser confiado por alguém a ponto disso acontecer. Então, o que nós precisamos prestar atenção é que quando Elias estava lá diante dos profetas e eles estavam se martirizando e acontecendo tudo, e ele estava sozinho, ele estava zombando deles, nada aconteceu. Mas aí quando Elias reuniu o grupo que representava as 12 tribos, chamou eles para junto, e aí junto eles fizeram o processo, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Então, deixa eu te falar uma coisa, é na comunhão que Deus se manifesta. É na comunhão que o amor de Deus se manifesta. Então, meu amigo, minha amiga, líder, esteja vivendo um relacionamento em comunhão. Porque é através disso, é cuidando dos teus relacionamentos, que você vai conseguir estar emocionalmente saudável. É que você vai conseguir dividir as suas dificuldades. O Lan está aqui, o Lan é meu amigo, o Lan é meu irmão, o Lan é aquele que fala em Provérbios 17. Em todo tempo, ama amigo e na angústia é seu irmão. Então, se eu tenho essa amizade com ele, o que eu vou fazer no meu dia de dificuldade? Eu vou chamar ele. Lan, está acontecendo isso.
Por quê? Porque a gente construiu uma amizade de chegado, e eu sei que aquilo que eu divido com ele não muda o olhar dele por mim, pelo contrário, mostra a humanidade. Mas, Érico, você é o pastor dele, e aí? E daí? E o que tem a ver? O que tem a ver? Eu também posso ser pastoreado por ele, ele também pode orar por mim. Por quê? Porque ele também tem recebido do Senhor. Então, sabe, cuide dos teus relacionamentos. Exatamente, cara. Essa importância de ter alguém perto, como você disse, né? Talvez na sua igreja local tenha alguém lá. Verdade. Que você converse, que você vê algo de Deus. Aproxime dessa pessoa, precisa ter coragem, viu, cara? Preciso. É preciso ter coragem. Não são os fracos que se abrem, né? São os corajosos, né? Verdade. Os fortes. Porque os fracos escondem, né? Os fracos escondem a sua fraqueza, escondem a sua vulnerabilidade e tentam mostrar algo que não está acontecendo. Cara, uma vez eu vi um testemunho, só para a gente já seguir para o terceiro ponto aí. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor, inclusive você que mandou o vídeo para mim, cara. Você que mandou o vídeo desse pastor pregando. E ele estava contando que ele tinha já gerado, né, uma igreja, aberto uma igreja, era pastor de uma igreja. E aí, de repente, ele tá naquela loucura, né, trabalhando, aquela correria. Pastor Telmo, né? Não lembro o nome dele. Pastor Telmo. E aí a esposa dele estava lá, assim, e era final de ano, festa de final de ano da igreja, ou virado ou Natal, não me lembro. Sim. E ele falou para a esposa dele, bem, você não vai se arrumar para ir para a igreja, não? E ela estava com roupa, assim, que ela estava arrumando casa, né, aquela roupa de arrumar casa. Camiseta suja, assim, não suja, mas não a camiseta velha, né, uma calça ali, uma saia velha, tal, chinelo de dedo. E aí a esposa dele falou para ele assim, não, eu vou assim para a igreja hoje. Aí ele falou, como assim, velho? Não, arruma lá, troca lá. Achou que tava brincando, né? E ele já arrumando o paletó, aquela coiseira toda. E ela falou assim, não, eu vou assim para a igreja hoje, porque é assim que a minha alma tá. Meu Deus, verdade. E aí foi aonde ele percebeu o que estava acontecendo na família dele, cara. Ele estava tão envolvido com as coisas do ministério, da igreja, que ele não percebeu que a alma da própria esposa dele estava destruída, acabada. Ele não enxergava aquilo, porque era aquele negócio, né? Estava carregando um corpo morto para a igreja, todos os cultos. E aí, de repente, ela teve essa coragem de falar assim, minha alma está da mesma forma que eu estou vestindo aqui. Está suja, está servindo, mas está tudo abatido, amarrotada, a gola tudo coisada aqui. Então, tome cuidado com isso. Tá? Tome cuidado, tenha pessoas para não deixar que essa situação aconteça, porque você vai se abrir antes, você vai se derramar antes, você vai não deixar chegar às últimas consequências, né? Que talvez seja o caso até desse pastor dos Estados Unidos aí que se matou e a família não sabia por quê. Olha o perigo. Verdade. Então, e assim, uma liderança que não está emocionalmente saudável, ouvindo uma situação dessa, ouvindo esse pastor abrir o coração e falar como a esposa estava, o que ela vai dizer? Deixa ela. Porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Misericórdia. Meu irmão, isso não existe, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro ministério que Deus te deu, o primeiro ministério que Deus criou, foi família. Foi família. Exatamente. Foi família. Deus, a primeira coisa que Deus criou lá no Éden não foi igreja. Ele não estabeleceu uma igreja e colocou o Adão para pastorear. Ele criou uma família, um relacionamento. E deu problema na sua família, cara? Para. Não estou falando assim, briguinha, não. Brigou por causa que um queria leite, o outro queria café. Não estou falando isso, não. Estou falando briga mesmo, no sentido de problema familiar constante. Não, precisa ser resolvido isso aqui. É um problema de caráter da esposa, um problema de caráter do marido, é um problema com tio, com sogra, sei lá, alguém próximo ali, família. Para tudo, dá um tempo, resolve isso. Então isso é importante. E depois retoma, entendeu? Porque isso é muito importante. Então, cuide dos teus relacionamentos. Primeiro, questione os seus sentimentos. Segundo, cuide dos seus relacionamentos. E terceiro, respeite o limite do teu corpo. Meu irmão do céu. Meu irmão do céu, respeita o limite do seu corpo. Meu irmão. Presta atenção numa coisa. Quando Elias está vivendo essa situação, o anjo aparece para Elias. Aí o anjo fala assim, Elias, acorda, porque eu tenho uma nova revelação do céu para você. Acorda, porque eu vou te enviar para outra missão. Acorda. Não, o anjo aparece e fala para ele assim, acorda, come e dorme. Ou seja, cuida do seu corpo, Elias. Cuida do seu corpo. Meu irmão,
Quantas pessoas que nós temos visto que elas não estão cuidando? Alguns falam assim, né, alguns líderes, né, falam, tem que cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, isso, aquilo, outro, não sei o que. Meu irmão, mas não é só por conta disso. Você precisa pensar, cara. Quais são os limites do seu corpo? Por que será que o seu corpo, o seu emocional, o seu físico, por que está desse jeito? Por que você tem comido de forma compulsiva? Por que você tem estado ansioso? Por que você não consegue deitar a cabeça sua no travesseiro, descansar mesmo? Sabe, igual o salmista fala, deitei e descansei, levantei, porque o Senhor até aqui tem me ajudado. Por que você não consegue fazer isso? Porque talvez você já ultrapassou o limite do seu corpo. Você está praticando e fazendo coisas que o seu corpo já não tem mais sustento para poder aguentar. E aí, ele começa a dar alguns spoilers, alguns alertas começam a se acender, alguns alarmes começam a tocar. E aí, por isso que está acontecendo algumas coisas no seu corpo físico, porque é reflexão do teu emocional. É reflexão do teu emocional. Pessoas que vivem situações emotivas, isso reflete no corpo dela. É doença psicossomática. Isso. E aí acaba que aquilo vai refletindo. Começa a dar algumas coisas. Então, qual é o limite do seu corpo, cara? Até o salmista Davi, acho que no próprio Salmo 42, se eu não me engano, né? Onde ele vai falar lá, porque te abates a minha alma, né? Porque se perturba dentro de mim. Depois, uns versículos para frente, ele vai falar em algum momento lá que ele chora, né? Um ponto que até os ossos dele chega a doer. Isso. Ou seja, o cara está tão angustiado que o corpo dele já está começando a sentir essa dor. Meu Deus. Então, assim, cuide, né? O nosso corpo, assim como o nosso emocional, ele pode, de alguma forma, influenciar na saúde do nosso corpo, o contrário também é verdade. Se você cuidar do seu corpo, fazendo exercício, isso pode influenciar também no seu emocional, porque isso vai gerar desestresse, né? Isso vai vai fazer com que você possa extravasar de alguma forma. E existe uma explicação científica de quando a gente se exercita, libera um hormônio tal, assim, que ajuda nesse processo contra doenças emocionais, cara. Verdade. É a endorfina. Exatamente. E aí, cuide do seu corpo. Né? Não seja relaxado, não ache que não precise, não ache que essa dorzinha é só por causa disso mesmo, mas já vem acontecendo há algum tempo. Procura um médico, procura algo que você vai se exercitar. Mas eu não estou doente, mas faça de forma preventiva. Isso. Faça de forma preventiva, não espere ficar doente para você poder se cuidar, né? Poder se cuidar, não. Faça isso para que você venha prevenir dores futuras, né? Isso mesmo. Então, respeita o limite do seu corpo, tá bom? E a quarta e a última aqui para a gente poder fechar nessas dicas é a seguinte: ouvir a voz de Deus e obedecer. Exatamente. Cara, isso é muito importante. Isso é determinante para nós. Sabe? Quando Elias ele estava naquela caverna ali, a Bíblia diz que Deus vem visitar Elias. Deus vem ali visitar Elias. E aí Deus fala para Elias assim: Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Você precisa sair desse lugar aí, rapaz. O que você está fazendo aí? Elias, ele era um cara que ele estava no meio do movimento. Ele estava no meio das coisas, de tudo acontecendo e tal, mas ele tinha perdido esse hábito aqui. Ele já não conseguia ouvir a voz de Deus no meio de tanto barulho, de tantas situações acontecendo. Um exemplo, quando ele está ali nessa caverna e Deus vem, Deus passa ali no meio do terremoto, vento, isso, aquilo, e ele não conseguia ouvir. Meu irmão, tem hora que para a gente poder ouvir a voz de Deus, a gente vai ter que sair daquele ambiente de barulho e ir para o secreto. Uma coisa assim que eu sempre falo e eu quero falar aqui de novo, talvez você já ouviu em outros podcasts, já ouviu em pregações, mas eu quero reforçar. Jesus é o exemplo disso. Jesus estava participando de situações de avivamento, de cura, libertação, ressuscitando pessoas, multiplicação de pão e etc. E aí o que Jesus fazia? Saía do meio daquilo tudo. E ele ia para o secreto. Ele ia para o lugar para orar, para ouvir a voz de Deus, para viver esse relacionamento com Deus. É basicamente o que acontece com Elias. Depois que passa todo esse alvoroço ali, acontece todo esse alvoroço, a Bíblia diz que uma brisa suave veio. E aí Deus estava ali. E o que é essa brisa suave? Era Deus como se ele estivesse chegando no ouvido de Elias e sussurrando no ouvido dele.
soprando, Elias, sabe? Cara. Então, chega um momento que a gente precisa começar a ouvir a voz de Deus. E a melhor forma disso acontecer é a gente sair daquele ambiente onde as coisas estão acontecendo. Aquele ambiente que está nos matando, que está roubando, minando contra a nossa força. E entender que a gente precisa partir para esse ambiente de secreto, porque aquele que está em secreto nos recompensa. Exatamente, né? E esse lance do cuidado emocional, né? Dentro desse último ponto, volta aquilo que eu falei no início, né? Nós somos um ser completo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos tanto cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito. E, cara, ouvir Deus também nos ajuda nesse processo. A gente nem pode tanto espiritualizar demais, achar que tudo nós vamos resolver na oração, isso. E nem espiritualizar de menos, achar que tudo nós vamos resolver com um comprimido de remédio e exercício físico. Embora em alguns momentos, né, o remédio vai fazer parte, talvez, desse processo seu de cura. Amém. Deus é dono da ciência, meu irmão. Deus deu inteligência e capacidade para o homem para desenvolver todas essas coisas. Não seja um religioso nesse sentido, não. Verdade. De achar que tudo é pecado, tudo é doença, né? Perguntaram para Jesus, ele é cego, mas quem que pegou? Foi ele ou os pais dele? Aí Jesus fala assim, olha, nem ele nem os pais dele. Aconteceu isso para que o nome do Pai venha a ser glorificado. Ou seja, nem tudo é espiritual. Nem tudo tem que orar mais, é demônio. Nada. Então, assim, nós somos um ser integral. Então, ouvir Deus e ir para o secreto também faz parte do nosso processo de cura. E isso também é essencial, tá bom? Não exclua isso. Tem pessoas que acham que é só exercício ou é só remédio. Não, o médico já passou o remédio já. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Faça isso, siga ali a orientação médica, tome ali os remédios que for necessário, mas busque também aquilo que Deus vai falar com você. Tenta sair do meio da bagunça, no meio de tudo esse turbilhão de coisas e comece a querer ouvir a voz de Deus. Vai para a palavra de Deus, aquele que nos criou. Sabe, eu costumo falar o seguinte, às vezes eu comprei um carro, né, um Mercedes, glória a Deus, bem, Senhor, amém. Comprei uma Mercedes, cara, e aí essa Mercedes começou a fazer um barulho no motor ali, na parte, aí eu levei pro mecânico lá do bairro, lá, olhou, não conseguiu. Aí levei pro outro mecânico lá do bairro do lado, não conseguiu. Fui lá no centro, não, lá tem uma oficina mecânica no centro que é boa, grande, lá eles vão saber lá. Olhou e não resolveu o problema. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso levar lá na loja da Mercedes, para os engenheiros da Mercedes que construíram aquele carro, olhar o problema naquele motor, para ver aonde que está. Porque eles que fabricaram aquele carro, eles conhecem cada detalhe, cada chave, cada parafuso daquele carro. Ou seja, talvez algumas dores que nós vamos ter, embora o cuidado com o corpo é necessário, o cuidado medicamentoso, né? Não sei se existe essa colocação de forma correta dessa forma, mas com os remédios ali é essencial também, mas talvez você precisa ir também para aquele que te criou, cara. Ali não resolveu, talvez aquele que te criou. Quem foi o engenheiro que criou você? Verdade. Talvez ele vai saber ali mexer na peça certa, no parafuso certo, ele vai encaminhar para o remédio certo, ele vai encaminhar aquilo que de fato nós precisamos fazer para que o carro precise ser arrumado ali, se tornar de novo confiável, né, para voltar para a estrada. Então, meu irmão, Deus é teu engenheiro. Deus é teu engenheiro, Ele te criou, Ele te formou. Então, vá para Ele, cara. Estaciona na garagem dele. Isso. Vai lá na oficina dele. Ele tem a chave certa para te auxiliar nesse sentido. Amém? É verdade, porque senão você vai continuar vivendo uma vida que Ele não te chamou para viver. E isso é muito triste. Tá bom? Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Espero que vocês tenham gostado aí, né, desse tempo com a gente aqui, dessas dicas do que nós falamos aqui. Se você gostou, peço para você mais uma vez, curte, comenta aí, tá? Se você estiver vivendo uma dificuldade dessa, igual o Alan sempre fala aqui, o Alan sempre fala,
vai lá no nosso Instagram, lá, manda mensagem pra gente, manda lá no 3D oficial lá, que a gente vai te responder. A gente vai fazer o que tiver na nossa condição para poder te ajudar, tá? E compartilha para que outras pessoas possam ser abençoadas igual você também. Amém. Deus abençoe vocês. Curte, compartilha, comenta, manda para os amigos aí. E eu espero que esse vídeo de fato tenha te abençoado. Até o próximo vídeo, até o próximo 3D Podcast. Falou! Com Deus.